Respira fundo. Isso mesmo, respira agora. Porque talvez você tenha feito tudo hoje, menos isso. Parar. Acordou já olhando para o celular. Tanta mensagem, tanta cobrança. Mal tomou café pensando em outra coisa. Saiu, correu, se atrasou, tentou resolver tudo ao mesmo tempo. E agora você está aqui, ouvindo isso, mas sua cabeça talvez ainda esteja em outro lugar. E eu te entendo. A gente vive num ritmo que não para. A impressão é de que se você desacelera, alguém passa na frente. E aí você corre para entregar, para responder, para cumprir, para não decepcionar, corre até para tentar ser o que esperam de você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que talvez ninguém tenha te perguntado hoje, ou nunca. Você sabe para onde está indo com tanta pressa? Porque correr, todo mundo corre. Agora, para onde? Isso pouca gente sabe responder. E é aí que mora o perigo. Tem gente que corre uma vida inteira e só percebe que estava indo na direção errada, quando já não dá mais tempo de voltar. É aquela pessoa que trabalhou tanto, mas nunca viveu. Que agradou todo mundo, mas se perdeu de si. Que seguiu o caminho que disseram ser o certo, mas nunca se perguntou se era o dela. E isso machuca. Sabe por quê? Porque a velocidade esconde o vazio. Você vive tão ocupado tentando alcançar algo que esquece de se perguntar se esse algo realmente importa. Quantas coisas você faz no automático? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas metas você persegue sem nem saber se são suas? A correria dá a falsa sensação de progresso. Mas correr não é o mesmo que avançar. Às vezes é só um desespero disfarçado, um medo de parar e ter que encarar o silêncio. Porque o silêncio é perigoso, né? Ele revela, ele mostra que talvez você esteja perdido. E ninguém quer se sentir perdido. Então corre, porque se você corre, você não pensa. E se não pensa, não sente. E se não sente, não sofre. Só que essa anestesia tem um preço. E alto. Você começa a viver cansado, irritado, desconectado. Tudo vira obrigação. Nada mais tem gosto, nem cor, nem brilho. E o pior, você nem percebe que isso virou o seu normal. Mas eu tô aqui para te lembrar de algo. A vida não é uma corrida. Não tem linha de chegada. Não tem troféu para quem se mata de trabalhar. Não tem medalha para quem esquece de si mesmo. A vida é feita de presença. E presença exige pausa. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre como essa pressa te afasta do que realmente importa e como você pode começar a mudar isso. Mas por hoje, quero deixar só uma pergunta. Se você parar agora, o que sobra de você? Você já percebeu como tudo ficou urgente? Tudo tem prazo, tudo é para ontem. E nessa pressa toda, a vida vai passando. Mas me diz uma coisa, o que essa correria tem te custado? Talvez você esteja ganhando resultados, metas batidas, elogios por ser produtivo, mas e a paz? E os momentos simples? E aquele café tomado com calma, aquela conversa verdadeira, aquele silêncio que não pesa? Porque no fundo, você sabe, a pressa cobra caro. Ela rouba o agora, ela destrói a escuta, ela transforma momentos em tarefas. Ela te faz estar em todos os lugares, menos onde você realmente está. Você está no trabalho pensando nos boletos. Está no almoço respondendo e-mails. Está com alguém, mas com a cabeça longe. Está vivendo, mas só por obrigação. E isso machuca. Machuca porque o coração sente. Ele sabe quando você não está inteiro. Ele sente o vazio que fica entre um compromisso e outro. Ele grita no silêncio da noite, quando você finalmente para, mas já está esgotado demais para refletir. Você vive tentando fazer tudo, resolver tudo, agradar todo mundo. Mas e você? Quantas vezes você se deixou de lado? Quantas vezes você engoliu o choro para não atrapalhar? Quantas vezes ignorou o cansaço porque não dá para parar agora? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você está se perdendo de si mesmo. E o mais triste é que você nem percebe.
porque a rotina te engole, o costume anestesia. A pressa vira identidade, e quando alguém te pergunta como você tá, e você responde no automático, na correria. Mas será que essa correria tem te levado para algum lugar real? Ou só está te afastando de tudo que faz a vida valer a pena? Porque deixa eu te lembrar, a vida está acontecendo agora. Enquanto você corre, seus pais estão envelhecendo, seu filho está crescendo, seu corpo está pedindo descanso, seus sonhos estão sendo adiados, sua mente está ficando cansada e seu coração esquecendo de sentir. No fim das contas, o que importa não é quantas tarefas você deu conta, mas quantas memórias você construiu no caminho. E você só constrói memórias quando está presente, quando está inteiro, quando vive com intenção e não só com obrigação. No próximo capítulo, vamos falar sobre como reencontrar o equilíbrio, como sair do piloto automático e retomar o controle da sua jornada. Mas por hoje se faz um favor. Olha para sua rotina e pergunta com honestidade: do que exatamente eu estou fugindo com tanta pressa? Você já percebeu como o mundo te convence que descansar é perda de tempo? Se você para, sente culpa. Se você desacelera, acha que está ficando para trás. Se tira um dia para si, parece que está traindo a produtividade. Mas deixa eu te contar, uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com clareza. Você não foi feito para correr o tempo todo. Seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta, sua alma muito menos. E mesmo assim você insiste. Acha que se parar tudo vai desmoronar, que se desacelerar ninguém vai te respeitar, que se não estiver sempre fazendo você não tem valor. Mas de onde vem isso? Quem te ensinou que só merece descanso depois que estiver esgotado? Talvez ninguém tenha dito isso com palavras, mas a vida foi mostrando, nas cobranças, nas comparações, nos elogios sempre ligados ao quanto você produz. E aí, sem perceber, você começou a se medir pela velocidade, não pela verdade. Só que velocidade sem direção é só desgaste. E você merece mais do que viver cansado. Agora me responde, o que realmente importa para você? Porque o equilíbrio começa quando você entende o que tem valor e o que só ocupa espaço. É quando você descobre que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem toda reunião é essencial, nem toda expectativa precisa ser atendida, nem todo caminho precisa ser seguido só porque todo mundo vai por ali. Equilíbrio é quando você se escolhe, quando diz sim com consciência e diz não com leveza, sem culpa. É quando você percebe que cuidar de si não é luxo, é responsabilidade. Cuidar da sua saúde mental, do seu corpo, do seu tempo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e dizer, ei, tá na hora de parar. Essa voz tem que vir de dentro e ela começa a surgir quando você começa a ouvir. Mas para ouvir, precisa desacelerar. Você precisa de pausa. Precisa de ar, precisa de presença, porque só na presença você percebe o que sente. Só na presença você nota quem te faz bem e quem só te suga. Só na presença você entende o que realmente quer. Só na presença você vive de verdade. No próximo capítulo, vamos falar sobre como transformar essa consciência em ação. Como ajustar a rota e viver com direção, não só com velocidade, mas por hoje, eu te convido a uma escolha simples. Que tal tirar só 10 minutos hoje para não fazer nada? E só sentir sem meta, sem culpa, sem pressa, só você, com você. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que sucesso é chegar rápido, que felicidade é conquistar tudo o quanto antes, que o valor está em ser o mais ocupado, o mais produtivo, o mais ágil. Mas hoje eu quero te oferecer outra perspectiva. Andar com propósito vale mais do que correr sem saber para onde. Porque o que adianta ter pressa se você nem sabe qual o destino? O que adianta conquistar tudo se você não sente nada? O que adianta correr se no fim você olha para trás e percebe que se esqueceu de viver? A vida não te cobra velocidade. Quem cobra isso é o mundo lá fora.
e muitas vezes a sua própria comparação com os outros. Você vê alguém chegando lá antes de você e pensa que está atrasado. Mas você já se perguntou se o lá dessa pessoa é o mesmo que o seu? Já se deu a chance de descobrir o que realmente faz sentido para você e não só para agradar os outros? Andar com propósito é isso. É saber por que você faz o que faz. É sair do modo automático. É colocar intenção nas suas escolhas. É trocar o excesso por essência. E principalmente é entender que viver com calma não é viver devagar. É viver com profundidade. É aproveitar o que importa. É estar inteiro nas conversas. É ter tempo para rir, para respirar, para sentir. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. Você vai ver que quando começa a andar com intenção, o mundo parece desacelerar junto com você. As coisas fazem mais sentido, as decisões vêm com mais clareza. E o que antes parecia urgente, revela-se dispensável. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa correr contra o tempo, não precisa estar onde não faz sentido só para manter uma imagem. Você precisa estar em paz com a sua jornada. Precisa olhar para o lado e reconhecer a paisagem. Não apenas contar os passos. Precisa olhar para o espelho e sentir orgulho, não só cansaço. E isso começa agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Começa na próxima respiração. Na próxima escolha, no próximo sim que você dá com o coração e no próximo não que você diz com firmeza. A pergunta que ficou lá no início era: você vive correndo, mas já parou para pensar para onde está indo com tanta pressa? Agora, no fim dessa conversa, eu te deixo com outra. E se a partir de hoje você decidisse andar com propósito e não mais por impulso, a resposta está só em você. Mas seja qual for, que ela venha com leveza, consciência e a coragem de viver a vida no seu ritmo, não no ritmo imposto pelo mundo.